Foi no ano de 2004. Eu acredito que quase toda a gente, obviamente os que não tinham nascido naquela altura não se recordam, mas quase toda a gente hoje ainda se recorda dessa grande catástrofe. Segundo o meu chefe de missão, e eu aí vou utilizar as palavras dele, ele sempre intitulou esta missão como a missão da maior catástrofe de todos os tempos. Portanto, ele chama-lhe a mãe de todas as catástrofes. E foi aí que eu tive a grande primeira experiência internacional, integrando uma equipa que foi projetada para o Índico, neste caso para a Banda Aceh, porque foi a zona mais fustigada. Estamos em 2004. O que foi registado foi na ordem dos 270 e tal mil mortos perante aquela situação que ocorreu, que foi o sismo e depois a consequência do tsunami. Portanto, nós temos aqui um fenómeno que vai criar repercussões a nível de estrutura tectónica, que por sua vez provoca o tsunami, e foi aí que a devastação ainda proporcionou que os números fossem exponencialmente elevados. Bom, eu devo dizer que para o local para onde nós fomos projetados, e tentando aqui identificar a localização para onde nós fomos para Sumatra. É uma província na Indonésia e fomos concretamente projetados para Banda Aceh. Devo dizer que mais de metade do número que eu acabei de vos dizer, o total, mais de metade do número de mortos foi nesse local. Portanto, nós fomos precisamente para a zona onde realmente o valor de vítimas mortais, porque não podemos considerar, e hoje cai-se muito no erro, não podemos considerar que vítimas só são os que morrem. Os que sobrevivem também não deixam de ser vítimas. E até porque essa vitimização vai-se prolongar no tempo. Isso é uma das características do que é uma catástrofe. O tecido social, o tecido económico, toda essa destruição repercute-se no tempo. Isto é uma das características de quando tentamos definir o que é uma catástrofe, é uma das características, portanto, perdura no tempo. Não fugindo à questão. Porquê é que esta zona foi a mais fustigada em termos de mortos e de destruição? Nada mais, nada menos que a 10 km da costa de Banda Aceh foi o epicentro. Isto tem tudo uma preparação, tem todo um planeamento, e isto fez com que nós fôssemos projetados 2 semanas depois. Ou seja, o acontecimento deu-se no dia 26 de dezembro e nós estávamos de malas preparadas no aeroporto de Figueiredo no dia 4 de janeiro de 2005. Grande parte do material com que nós fomos preparados ia para um determinado cenário. Só que quando chegámos lá deparámos-nos obviamente, com situações de trauma, porque ainda continuavam a repercutir-se, mas aquilo com que nós íamos preparados para a primeira intervenção não fez muito sentido. Porque o varrimento do tsunami, portanto das águas, e nós íamos preparados para a proliferação da malária, o varrimento das águas que aconteceram na altura fez com que realmente provocasse a morte, não só das vidas humanas, de outros animais existentes na comunidade, mas também dos vetores que proliferam as doenças. Ora, e isto também veio dar aqui algum ensinamento, que é o planeamento tem que estar sempre em aberto. Nós não podemos considerar que o planeamento é feito e que o A mais B vai dar igual a AB, porque isto não vai acontecer. O local deparou-se-nos com outro cenário. Tivemos que reinventar um pouco a nossa posição perante aquela comunidade. Os desafios são imensos, porque nós sempre que pensamos que vamos para o estrangeiro, pensamos sempre, ai meu Deus, a língua, como é que vai ser? Se falarmos nos nativos, é óbvio que é uma situação que deve estar devidamente equacionada na fase de planeamento. Por parte da Força Portuguesa, que foi projetada, isso foi equacionado. Nós tivemos o cuidado de levar connosco uma tradutora-intérprete, fez parte dos 9 elementos, ela fazia parte da composição e seria obviamente a pessoa que nos iria abrir caminho, entre as quais eu tive
como estava com a responsabilidade da logística, tive que trabalhar muito próximo a ela nos primeiros momentos, porque era ela que me ia abrindo portas com os nativos, porque assim que chegámos a Medan, com quem é que eu me deparo? Com um indonésio, portanto, quem seria eu? Eu não seria capaz de dialogar com uma pessoa nativa. Se falarmos relativamente às forças operacionais, e todos nós, no nosso dia-a-dia, temos a plena noção que uma das línguas obrigatórias e de eleição que deve ser falada é o inglês. E isso nas forças que são projetadas é ponto assente. Portanto, maioritariamente as forças que têm que ir para o terreno têm que ter alguma facilidade em falar a língua inglesa. Portanto, respondendo mais concretamente à pergunta, a língua inglesa é a língua-mãe neste tipo de intervenções. Eu devo dizer que assim que, depois de toda aquela reunião do equipamento, que foi na ordem dos 42 toneladas, depois das pessoas, portanto, da equipa que guarnecia a equipa de missão se ter juntado, porque isto foi faseado, foi por fases, fomos transportados em caminhão, com a carga, e começámos a atravessar a zona propriamente dita de destruição. Eu ia acompanhado com mais os meus colegas de missão, os meus camaradas. Ninguém abria a boca. Ninguém abria a boca. Acho que até falava mais um motorista, que nós não o percebíamos porque era nativo. Falava ele mais para nós a tentar comunicar connosco. E devo dizer, e aqui aligerando um bocadinho a coisa, ele a falar-nos no Cristiano Ronaldo, já naquela altura, a querer saber coisas do Cristiano Ronaldo, só ouvíamos ele a dizer Cristiano, e nós, quer dizer, ninguém ligava nenhuma ao senhor, porque nem a própria tradutora podia estar ali a tentar fazer alguma conversa com o motorista e fazer ela de ligação, nós não estávamos nem aí. Estávamos a absorver tudo o que nos estava a ser colocado à frente dos nossos olhos. Eu guardei algumas coisas a nível fotográfico. E ainda hoje, devo dizer que ainda hoje me custa vê-las, porque é muito pesado, O tempo de nós nos deslocarmos 2 semanas depois da catástrofe, pensamos nós que já não nos iríamos deparar com cadáveres. E nós vimos cadáveres. As vias rodoviárias estavam acessíveis, porque é das primeiras intervenções que se deve fazer quando há uma catástrofe desta ordem. Portanto, temos que abrir acessos, porque as equipas têm que chegar. Portanto, é dos primeiros gestos a serem tomados. E à medida que nós íamos andando, íamos vendo os destroços, obviamente encostados, e íamos vendo aquilo que nós não queríamos ver. Devo dizer que a minha sensibilidade para a coisa, para essa visão, não é a mesma que o médico que ia ao meu lado. A análise e interpretação que ele estava a fazer não era a mesma que a minha. Eu estava direcionado para uma área de logística e o médico que ia ao meu lado estava direcionado para observar corpos destruídos, ou cadáveres, ou pessoas feridas, com trauma. Portanto, eu, na minha ótica, para mim foi altamente chocante e tive que meter para dentro. Não foram só mortos que me impressionaram. Foram, isto se calhar ainda me custa mais, que foram, os mortos estão mortos, quer dizer, não há nada a fazer. Ali aquilo que me causava mais impacto era o facto de ver pessoas desfeitas. O que mais me chocou hoje, e ainda hoje guardo alguma mágoa nisso e agora estou a sentir, é ver crianças a irem ao hospital sem ninguém. Estamos a falar 2 semanas depois. É o facto de ver crianças a serem transportadas ou deslocadas para um hospital para serem aspiradas. Reparem, aspiradas 2 semanas depois.
porque quando houve o tsunami elas ingeriram imensa água e ainda tinham resquícios no organismo. Obviamente elas foram-se mantendo, não é? E foi necessário aspirar aquilo. Portanto, eu ainda hoje guardo isso com alguma mágoa e se calhar ainda hoje sinto mais isso porque já sou pai. Eu na altura não era. Foi muito gratificante. É óbvio que estamos a falar de uma situação que é desagradável, mas também tenho que dizer isto de uma forma muito fria, digamos assim. Se acontecer, podem contar comigo, porque independentemente daqueles cenários que nós nos deparamos, que nos fragilizam, que nos tocam, que ainda hoje, e acredito que camaradas meus de missão lá estiveram, ainda hoje têm algumas feridas que possam não estar fechadas, porque a gente não se esquece, é uma coisa que vamos guardar para a vida toda. Eu acredito que os 9 elementos que foram projetados, e eu, obviamente, se precisassem de nós novamente, nós lá estaríamos para ajudar quem precisa.